podermos chegar ao final desses dias tão abençoados. De fato, a gente não consegue expressar o quanto Deus derramou sobre nós, em nossas vidas. De fato, nós recebemos de com força, né? Aqui as mulheres saíam tudo molinha dos cultos. Os homens, para dar uma de durão, chegavam com o rosto limpinho. Mas como tinha um caminho, nem vinha enxugando as lágrimas, né? A gente entende que foi isso. Mas eu tenho certeza que você foi extremamente impactado com a palavra do Senhor. É verdade, foram dias que eu creio que foram divisores de águas na vida daquele que recebeu da parte do Senhor. E eu tenho plena certeza de que você não sairá desses dias da mesma forma como você entrou neles, porque o Senhor falou ao seu coração, amém? 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 Não sei se dá para melhorar aqui um pouquinho o meu som, eu não estou conseguindo me ouvir muito bem. Nesses dias, nós mulheres estivemos refletindo a respeito da verdade que é invencível. Nós recebemos da parte de Deus a revelação de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é invencível, Ele é imutável, e que nós, quando estamos nele, assim também somos, invencíveis, inabaláveis. O Senhor nos deu essa verdade revelada como uma rocha, e isso impactou profundamente o nosso coração. E conosco não foi diferente. Nós fomos tremendamente desafiados nesses dias a sermos os homens que o Senhor espera que sejamos, homens de verdade. E nós somos tremendamente confrontados com uma palavra que nos chama a ser homens de verdade. Certamente, todos aqueles que estiveram tanto na sexta quanto no sábado receberam uma palavra que até o momento tem mexido com as suas vidas. Nós cremos que aqui nesse momento não será diferente. O Senhor continuará a falar ao nosso coração. Então, nessa hora eu queria que você intercedesse por nós, queria que você estendesse suas mãos e orasse por nós, para que o Senhor continue a falar aos nossos corações, para que o Senhor continue a nos dar diretrizes daquilo que é a sua vontade. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nós reconhecemos a Tua soberania, Senhor, o Teu senhorio, nós nos prostramos diante de Ti e queremos Te pedir, Senhor Jesus, que sejamos nós, boca do Senhor nessa noite, Senhor, que não seja uma palavra meramente humana, mas que seja a palavra do Senhor revelada. Nós queremos ouvir Tua voz e sermos obedientes a ela, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso de número 6. João 14, 6. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode dizer amém? Amém. Então declare comigo, diga: eu sou o caminho, Eu sou o caminho e a verdade e e a vida. vida. Ninguém vem ao Pai Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. a não ser por mim. Aleluia. Essa é uma verdade expressa na palavra de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. E porque Ele é tudo isso, ninguém pode ir ao Pai, senão por meio de Jesus, senão por meio dele. Mas o que a gente observa nos dias de hoje, na nossa sociedade, no mundo, de uma maneira geral, é que a gente vive muita confusão em relação à verdade. Há tanto relativismo, o que é verdade para um, não é verdade para outro. É verdade. Então, uma crise quanto à verdade, ela se estabeleceu. E nós percebemos isso dia a dia. E por incrível que pareça, essa confusão, na verdade, ela criou uma oportunidade. Uma oportunidade para o ressurgimento da verdade. E é nesses termos que nós queremos compartilhar uma palavra nessa noite. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. Então, a verdade não é o que, mas a verdade é quem. Amém? A verdade se trata de uma pessoa. Aleluia.
Essa pessoa é Jesus, a nossa verdade invencível. Ele é a verdade. Mas, como nós já dissemos a respeito da verdade, nós precisamos entender que essa verdade, ela não pode simplesmente ser definida a partir dos padrões do mundo, dos estereótipos que o mundo, que a sociedade, os conceitos de imagem que a gente tem, os padrões que o mundo estabeleceu. Não é a partir disso que a gente define a verdade. Os padrões culturais ou mesmo temporais, eles não podem definir a verdade porque eles são passageiros. E verdade é verdade desde sempre. A verdade não muda, porque, como já dissemos, a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. Segundo Santo Agostinho, ele disse assim: olha, onde encontrei a verdade, ali encontrei o meu Deus, que é a própria verdade. E é interessante que, diante de tantas verdades vigentes nesse tempo, é muito comum se discutir sobre a verdade. Mas é preciso lembrar que, mais do que discutir acerca da verdade, nós precisamos vivê-la e nós precisamos experimentá-la. A verdade, ela precisa ser vivida e a verdade, ela é viva. Jesus ele disse: eu sou a verdade. Então nós precisamos tomar posse disso, porque ele disse: olha, sem o conhecimento dessa verdade, ninguém poderá chegar ao Pai. Então essa verdade que é Jesus, ela é o caminho, e essa verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. Jesus e fora dele não existe outra verdade. Só que a nossa sociedade, ela não gosta de absolutos. O mundo globalizado se arrepia com absolutos, porque eles são cruéis, eles são limitadores. Nada é absoluto no pensamento moderno. E diante dessa antítese à verdade do Evangelho, a gente precisa se posicionar. Porque a gente precisa entender que nós não podemos pensar com a mesma cabeça que o mundo pensa. Nós cremos em uma verdade que é absoluta, que é invencível. Aleluia. Nós somos arautos dessa verdade que é invencível. Mas muitas vezes nós temos sido intimidados pela verdade relativizada do mundo. Muitas vezes nós temos nos calado para exercer uma boa convivência, mas eu e você nessa noite precisamos nos apropriar da nossa posição de defensores de uma verdade que é absoluta, que é invencível, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, no tempo em que a nossa cultura, ela se opõe aos absolutos, por acreditar que são limitadores e cruéis, nós precisamos entender que a verdade, ela não pode evitar, senão excluir mentiras. Então Deus estabeleceu padrões que são absolutos e imutáveis, que são irrevogáveis, que simplesmente são desde a eternidade. O Senhor Jesus Cristo assim estabeleceu, e essa verdade se expressa nele mesmo. E assim, a verdade, ela é inegociável. Jesus, ele é a nossa rocha invencível. O pastor falou que Deus estabeleceu padrões que são imutáveis. E esses padrões, eles já começam a ser revelados desde o ato da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele já começou a estabelecer o que Ele queria expressar como verdade absoluta. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, e nós vamos ler alguns textos a partir de agora. Eu quero começar com Gênesis capítulo 1, o verso de número 27. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: e assim Deus criou o ser humano
a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você pode dizer amém? Em Gênesis 1, 27, nós lemos sobre a criação do homem conforme a imagem e semelhança de Deus. Essa é uma verdade absoluta. Essa é uma verdade que não pode ser negociada. Essa é uma verdade que não pode ser removida. Nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E esse retrato, ele vai continuar sendo pintado em Gênesis 2, que nos diz que Deus plantou um jardim no Éden e lá colocou o homem que fez, o ser humano que fez, o homem e a mulher. E ele os colocou para cultivar e guardar aquele jardim. Então, você precisa desde já começar a guardar essa imagem e essa verdade absoluta. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado para estabelecer, para revelar a sua glória. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, conforme a sua imagem e semelhança, Ele estabeleceu um padrão. Ele estabeleceu: os meus filhos irão revelar quem eu sou. Essa é uma verdade que não pode ser vencida. Esse é um padrão absoluto de Deus. O homem e a mulher foram criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, para um propósito. Ser a imagem e semelhança de Deus e cumprir o seu propósito é o que define a verdade de Deus sobre a sua vida, amém? Então nós vamos observar em Gênesis 2 4 fundamentos acerca da verdade. Nós queremos compartilhá-los nessa noite. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, no capítulo 2. E o primeiro fundamento que nós gostaríamos de compartilhar a respeito da verdade, expressa nos padrões que o próprio Deus estabeleceu no ato da criação. O primeiro deles é: eu tenho uma identidade. Você pode repetir comigo? Eu tenho uma identidade. Amém. O Senhor estabeleceu isso no ato da criação. Gênesis 2 fala de como Deus formou o homem e a mulher de maneira especial. E a Bíblia vai dizer assim: macho e fêmea os criou. Deus estabeleceu homem e mulher, macho e fêmea os criou. Eu tenho uma identidade estabelecida pelo próprio Deus. Ele criou macho e fêmea para estabelecer e revelar a sua glória. A palavra de Deus, ela diz nesse capítulo, os versos 7, 21 e 22, o seguinte: então formou Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara um homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Você pode dizer amém? Então perceba que, como já foi dito aqui, a palavra nos declara que o Senhor ele formou o homem e a mulher, e ele soprou sobre eles o fôlego da vida, e então o homem se tornou alma vivente para um propósito. E quando nós então descobrimos esse propósito e o realizamos, nós vivemos a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Mas você perceberá que nos dias de hoje nós vivemos tantas verdades que vão querer dizer o contrário daquilo que o Senhor fez. E a Bíblia nos declara que o Senhor ele fez homem e mulher, e tudo que procede fora disso é mentira. Não procede do nosso Criador. O Senhor fez homem, o Senhor fez mulher, e o Senhor soprou sobre nós o seu fôlego de vida, e então fomos feitos alma vivente. Nós temos uma identidade. Observa que no ato da criação o Senhor Deus começou a falar: haja luz,
e houve luz, haja separação entre a porção seca e as águas, e assim foi acontecendo conforme o Senhor dava ordem, conforme o Senhor declarava com a sua palavra. Mas ao formar o homem e a mulher, Deus os formou manualmente. Deus teve o cuidado de manualmente formar homem e mulher. Mas sabe como o pastor disse? Ele não formou 2 bonecos para manipular, mas ele formou homem e mulher para soprar neles o fôlego de vida. Aleluia. Sabe, para todas as demais obras criadas, o Senhor simplesmente falou. Mas para criar o homem e a mulher, isso não era suficiente, mas o Senhor o molda, o Senhor o faz com um cuidado paternal. Ele nos fez com as suas próprias mãos, e Ele então soprou sobre nós do seu próprio fôlego de vida, o sopro de vida eterna. Nós não somos mais um tipo de criatura entre muitas, mas nós somos uma criatura distinta de todas as demais, de toda a obra criada pelo Senhor. Sabe, a sua identidade em Deus revela que você é um ser espiritual. Aleluia. A sua identidade em Deus revela que você recebeu o próprio fôlego de vida de Deus. E Deus é espírito. Portanto, você é um ser espiritual. Você é governado pelo Espírito que habita em você. Você é um ser espiritual, essa é a sua identidade. E nós vivemos num mundo que tudo está fora do lugar, tão bagunçado, onde o corpo ocupa a proeminência, onde os desejos e as satisfações para esse corpo estão sempre tão apelativas. Você precisa entender, você não vive para satisfazer a sua carne, não é ela quem governa. A sua identidade é espiritual, essa é uma verdade invencível. O mundo relativizou, e existe uma frase que diz que o que importa é ser feliz, que o que importa é ter prazer, que o que importa é satisfazer o desejo da carne. Esse é um pensamento que se contrapõe à verdade, ao padrão absoluto de Deus, porque no padrão de Deus, você é um ser espiritual. E a sua satisfação, a sua alegria está em manter comunhão com o Espírito de Deus. Aleluia. Então entendamos, olha, tanto o nosso corpo mortal como o nosso espírito imortal, ele recebeu de Deus a capacidade para carregar a sua imagem no mundo criado, para manifestar a sua glória, para fazer o Senhor conhecido. Ele nos deu uma natureza espiritual para que nós pudéssemos carregar a sua imagem como servos e adoradores. Assim diz a sua palavra. Isso Amém. É o que nós somos, amém? Amém. E você precisa entender, no ato da criação, Deus formou o homem do pó da terra. O homem, ele é feito de barro. E isso traz para nós outra verdade, que o valor do homem não está nos componentes físicos que formam seu corpo, mas na qualidade de vida que a sua alma recebeu a partir do fôlego de vida que o próprio Senhor soprou em suas narinas. Isso atesta de fato, queridos, que isso aponta para a nossa eternidade. Que a nossa vida, ela não se limita aqui. Aqui nós manifestamos a glória que Ele derramou sobre nós, mas nós fomos projetados para uma eternidade com Deus. Aleluia. Jó 33:4 diz assim, olha, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Aleluia. É o Espírito, é o fôlego de vida que foi soprado sobre as nossas narinas, que de fato nos dá a vida. Então, tudo que é vivido fora dessa realidade é mentira, não é verdade. Nós temos uma identidade, nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, para então manifestar a sua glória aqui. Nós somos o resultado do sopro de Deus na Aleluia. nossa vida. Sabe, o próprio Espírito de Deus é quem nos deu
vida. A respiração humana é o centro da sua vida. Se você parar de respirar, você para de viver. E isso revela uma verdade espiritual. Você só tem vida com o fôlego de vida de Deus. Essa é uma verdade invencível, inabalável. Você não é o que o mundo diz que você é. A sua identidade não está firmada naquilo que você pode alcançar ou conquistar. A sua identidade é que você foi criado, imagem e semelhança de Deus, portanto, você é um ser espiritual. Assim, toda vida vivida fora da sua origem no espírito se caracteriza como uma vida sem propósito. E sem propósito não há verdade. Declare outra vez comigo, diga: eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. E nós fomos então chamados por Deus a viver a nossa vida firmados nessa verdade, de que nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Ele soprou sobre nós o seu fôlego de vida para que nós então possamos viver uma vida com propósito. O segundo fundamento expresso na palavra que a verdade nos revela é que eu tenho uma posição. Onde o homem está, onde Deus colocou o homem, isso está diretamente ligado com quem ele é. A palavra de Deus, ela nos diz que quando Deus ele forma um homem e ele então sopra sobre o homem o seu fôlego de vida, a Bíblia diz que o Senhor o coloca num lugar especial, que a Bíblia vai denominar de o jardim do Éden. Então, onde o Senhor coloca o homem, isso está diretamente ligado com a minha identidade. A sua posição é definida no lugar onde você foi plantado. Deus plantou o primeiro casal em um jardim. E naquele jardim o Senhor coloca esse primeiro casal para dele cuidar, para sobre ele governar, para sobre ele administrar. Esse posicionamento do homem era intencional. Deus tinha uma intenção em colocar aquele homem como sendo administrador daquele jardim. Havia uma posição que o homem precisava exercer. Sabe, o Senhor sempre deixou claro na sua palavra o seu propósito para as nossas vidas. O Senhor, ele foi intencional, o Senhor, ele foi claro. E nós precisamos então viver a nossa vida de maneira intencional em todas as nossas ações. Toda vida vivida fora dessa intencionalidade é uma vida sem propósito, irmãos. Então, olha, o posicionamento do homem, ele precisa ser igualmente intencional, como foi o ato do Senhor em nos criar e ali plantar o homem naquele jardim. O Senhor, ele tem propósito específico para cada um de nós. Quando você pensa no Jardim do Éden, eu não sei o que passa na sua cabeça. Porque eu não consigo imaginar um lugar sem a ação do pecado. Uma natureza exuberante. Porque nós temos lugares lindos que a gente pode contemplar aqui na terra, mas todos eles já estão sob o jugo do pecado. Sobre aquilo que o pecado já trouxe para a natureza, porque a palavra nos diz que essa natureza, ela geme e espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. A natureza vai ser redimida também. Mas a verdade é que lá no Éden ainda não havia o pecado, então devia ser um lugar exuberante. Sabe, de cores que nem meu olho normal, muito menos o daltônico do meu marido, poderiam contemplar. Mas a verdade é que a maior exuberância do Éden era a presença de Deus. Sem dúvida. Sabe, irmãos, a presença de Deus, a glória de Deus, era o que havia de mais belo naquele jardim. E o Senhor nos ensina por meio da sua palavra que nós temos uma identidade. E também quando Ele nos chama com essa identidade, Ele nos dá uma posição. E o que Ele espera de nós é que nós possamos estar
desfrutando dessa presença e dessa glória que Ele já dispensou naquele jardim. É isso que o Senhor nos faz entender quando Ele diz que nós temos uma posição. Lá em Gênesis 1:28, a palavra diz assim: olha, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Adão foi colocado no jardim com Eva com esse mandato. Sabe, Deus estabeleceu pactos naquele jardim com o homem e com a mulher. Mas a verdade é que o Senhor desejava que o primeiro casal ocupasse a sua posição no Éden. Sabe, Éden significa lugar de delícias ou paraíso. Mas isso não era expresso simplesmente pela obra criada, mas pela presença. A posição do primeiro casal deveria ser se manter na presença. Essa deve ser a minha e a sua posição, se manter na presença. Sabe, nós vivemos num mundo em que as pessoas buscam desesperadamente por posições, reconhecimentos. Sabe, há tanta busca por títulos, até mesmo dentro da igreja. Existe tanta, sabe, angústia porque se quer ocupar um lugar ou está em determinada posição, mas a verdade é que a minha e a sua posição deve ser na presença. Essa é uma verdade invencível. Você deve guardar isso em sua mente e em seu coração. Não há título, não há grau de ocupação, não há nada que possa ser mais importante do que estar na presença. Essa deve ser a minha e a sua posição em Deus. O jardim, ele era originalmente o lugar no qual toda a ação acontecia. Ele era o lugar onde Deus se relacionava com o homem com Deus. Como foi dito aqui, onde pactos eram estabelecidos. E o homem é chamado por Deus para se inserir nesse ato da criação, dominar sobre todas as coisas. Ele deveria cultivar e ele deveria trabalhar a fim de que a glória de Deus ela crescesse e ela se espalhasse e ela então se expandisse por todo o cosmos. Coisa gloriosa. Você imagina, Deus cria aquele primeiro casal e diz assim: olha, vocês vão manter um relacionamento tão íntimo e profundo comigo, que por onde vocês passarem, exercendo a liderança de vocês, a minha glória vai ser vista. Então todo o cosmos vai ser cheio da glória de Deus. Sabe, quando nós ocupamos a nossa posição em Deus, onde nós estivermos, nós revelaremos a glória de Deus, porque nós estamos posicionados nele. Aleluia. Então perceba o que a palavra do Senhor ela nos tem feito entender. Nós fomos feitos à sua imagem, nós fomos feitos à sua semelhança. Ele soprou sobre nós o fôlego de vida, nós temos em nós a sua própria glória. Nós devemos então mantê-la, mas nós não somente devemos mantê-la, mas nós devemos expandi-la, de forma que todo o cosmos possa conhecer de fato quem é Deus. Então, a posição do homem nesse jardim era manter relacionamentos, deveres e pactos para com a glória de Deus. Amém? Amém. Nós não temos mais esse jardim, mas nós continuamos tendo uma posição em Deus. Aleluia. Nós continuamos tendo que ter firmes nesse lugar da presença. Sem esse lugar, logo a sua identidade será ofuscada. Porque a sua identidade está fundamentada nele. Quanto mais eu estou nele, mais ele revela quem eu sou. Você nunca saberá quem você é distante de Deus. Não há como saber a minha identidade distante do meu Pai que me criou. Somente Ele revela os seus propósitos, que Ele mesmo estabeleceu para mim. E isso já me faz entender o quarto fundamento, que os propósitos que Deus estabeleceu lá no jardim nos trazem eu tenho uma missão. Deus colocou nas mãos do primeiro casal uma missão. E qual foi essa missão, pastor? E é interessante, antes mesmo de adentrar nessa missão, porque olha, é quando o homem sai
desse lugar que o caos ele se estabelece. Perceba, olha, fora da presença de Deus, tudo que nós vivemos é uma grande mentira. E então, em Cristo, o Senhor nos chama de volta ao propósito original. Em Cristo, o Senhor nos chama novamente para perto, o Senhor nos chama novamente para desfrutar da sua glória, para desfrutar da sua presença. E então, nele nós temos uma missão, e nós somos então senhores e também servos, declara a palavra do Senhor. Nós já lemos aqui Gênesis capítulo 1, o verso 28, e aqui nesse texto a gente começa a ver o mandato da humanidade. Ou seja, de Adão e de Eva, para que foram colocados naquele jardim? Eles foram colocados para ser senhores e também servos. O homem e a mulher, eles deveriam glorificar a Deus ao se dedicarem a frutificar em seu nome. Pois é, naquele jardim, o primeiro casal, eles eram senhores, porque Deus deu essa autoridade para eles, de dominar sobre tudo, de dominar sobre toda a natureza criada. Mas também eles eram servos do próprio Deus. E eles estavam sob a autoridade do próprio Deus. O certo e o errado pertenciam e residiam no próprio Deus. Então, o mandato do homem e da mulher no ato da criação eram ser servos e senhores para que o reino criado por Deus pudesse revelar essa glória de Deus. E sabe, como nós declaramos aqui, em Cristo nós fomos chamados a viver, a dar continuidade a isso que foi plantado sobre a vida do homem lá no Jardim do Éden. Aquilo que foi perdido foi resgatado, e hoje nós devemos então, na presença do Senhor, buscar espelhar a sua imagem e a sua semelhança, que foi perdida, mas em Cristo ela é trazida de volta a todo aquele que crer, amém? Então olha, isso é o que nós somos. Nós somos senhores, mas somos servos, que devem espelhar a imagem do seu Criador na sua criação, e essa é uma verdade invencível. A palavra diz assim, olha aqui, toda a criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque nós somos aqueles que detêm a verdade. Eu não sei se você percebe o tamanho da responsabilidade que eu tenho, sabe, nesse mandato de ser servo e de ser senhor, há um peso sobre mim, há um peso sobre você. O pastor citou esse texto que há uma expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Sabe, você tem que começar a pensar, a verdade mora em mim. Eu tenho a verdade que é absoluta morando dentro de mim. E se eu me calar? Como essa verdade será conhecida? Eu sou servo e sou senhor. Eu tenho que estabelecer esse mandato para que essa verdade seja conhecida. Eu preciso revelar essa verdade que é invencível. Há uma natureza, há seres humanos, há um homem e uma mulher criados precisando encontrar o seu sentido e o seu propósito no próprio Deus, que é a verdade. E eu e você, nós somos os arautos dessa verdade. E nós precisamos expressar essa verdade. Então diga comigo, diga, eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Diga, eu tenho uma posição. Eu tenho uma posição. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, os versos 7 e 8. A palavra diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Você diz amém? Amém. Então esse texto nos diz que o homem é o que? Ele é uma criatura espiritual, feita para conhecer e para glorificar a Deus, amém? Essa é a sua identidade. Diga, essa é a minha identidade. Essa é a minha identidade. Eu fui feito. Eu fui formado
para conhecer e glorificar a Deus. Para conhecer e glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. E a gente vai continuar percebendo que o homem foi colocado por Deus no coração do jardim que ele fez. Essa é a sua posição, essa é a nossa posição. E o homem também foi colocado como Senhor e servo dessa criação. Essa é a minha e a sua missão. E nós vamos avançar agora no versículo 15 do livro de Gênesis, no capítulo 2. E a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Duas palavras que vão estabelecer o propósito para Deus, de Deus para o homem e para a mulher: cultivar e guardar. Diga comigo: cultivar e guardar. Aqui está o propósito estabelecido por Deus para o homem e para a mulher. Cultivar é você trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. E você guardar é você proteger e sustentar o progresso que já foi alcançado. Essas são duas palavras muito importantes para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Cultivar e guardar parece ser a mesma coisa, mas não é. São coisas distintas, ainda que elas estejam relacionadas, mas elas apontam para destinos diferentes que convergem para o mesmo propósito. Nós precisamos entender que isso tem relação com o nosso serviço e com a nossa liderança. Quando nós cultivamos, nós estamos servindo no jardim, para que as coisas no jardim possam crescer. E quando nós guardamos, nós estamos liderando sobre esse serviço que já foi estabelecido, para que aquilo que já foi cultivado, para aquilo que já cresceu, possa permanecer. Eu queria que você começasse a tentar entender isso de uma forma prática. Como é que eu posso cultivar e guardar, pastor? O Senhor, Ele nos tem estabelecido na sua palavra, nos tem dado verdades acerca da nossa vida, que elas são irrefutáveis e que elas são irrevogáveis, e isso precisa ser cultivado por nós. Nós precisamos fazer com que essa verdade ela venha se expandir e ela venha alcançar toda a terra. Nós precisamos tornar todo homem e toda mulher conhecedores de que eles foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos fazê-los conhecer que eles são criaturas espirituais que foram feitas pelo Senhor para conhecê-lo e também para glorificá-lo. Nós precisamos, trazer aquilo que está dentro para fora e fazermos essas pessoas entenderem que elas têm uma missão, ou melhor, uma posição, que elas foram plantadas pelo Senhor aqui nessa terra com um propósito. Elas não nasceram simplesmente por nascer, mas elas de fato estão aqui para se relacionar com Deus, para ter um conhecimento de Deus e para manifestar a glória de Deus, e assim elas vão cumprindo essa missão. É importante que nós possamos compreender que quando nós estamos falando de cultivar, nós estamos falando de semear. Você entende isso? Nós estamos falando de espalhar uma semente que é poderosa por si mesma. Aleluia. Essa é a semente do Evangelho. Desse Evangelho que é essa verdade invencível. Nós não estamos falando simplesmente de cultivar pensamentos humanos na mente das pessoas, não, porque disso o mundo está bombardeado. Todos os dias alguém se levanta com uma nova verdade. Nós estamos falando de cultivar a semente da palavra de Deus. Aleluia. Nós estamos falando de você e eu nos levantarmos e exercermos aquilo para o qual nós fomos chamados em Cristo. O Senhor Jesus declarou, e nós começamos a pregar com esse texto: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o mundo tem um ditado que diz que todo caminho leva a Deus. Você já ouviu isso?
Pode ser que todo caminho até leve a Deus, mas ao Pai, somente por Jesus. E essa verdade, ela precisa ser cultivada. Essa verdade, ela precisa ser semeada no coração das pessoas. Há uma urgência nessa semeadura. Nós precisamos proclamar esse evangelho. Às vezes a gente vive uma ideia tão romântica, mas cultivo dá trabalho. Você precisa entender que você precisará, a terra, ela não vai estar preparada. Você vai precisar tirar a erva daninha que cresceu naquele lugar. Você vai precisar adubar a terra, sabe? Cavar o buraco, plantar a semente e ali irrigar para que aquela terra possa germinar e crescer. O cultivo é o propósito que Deus colocou nas mãos do primeiro casal, mas que também coloca na minha e na sua mão. Cultivar e guardar. Nós precisamos cultivar a verdade e também sermos guardiões dela. É isso que o Senhor nos ensina quando Ele diz que nós devemos cultivar e guardar. Nós somos feitos por Deus e colocados no mundo que Ele criou para sermos servos de Deus, mas também senhores da missão que Ele colocou nas nossas mãos, sob a sua autoridade, para que através do nosso serviço e também da nossa liderança, da nossa influência para a sua glória, nós possamos expandir por toda a face da terra a verdade de quem Deus é, a verdade de quem nós somos, a verdade do nosso chamado, da nossa missão e também do nosso propósito. Eu não sei como é que você imagina um guardião, porque eu imagino alguém numa posição que a mensagem que é dada quando alguém olha para ele é: aqui ninguém passa. Você imagina assim? A Bíblia diz que quando o homem pecou, o Senhor colocou na frente do jardim 2 anjos guardiões. E eles tinham espadas. E ninguém poderia se aproximar dali. Quando o Senhor nos chama para sermos guardiões da verdade, Ele está dizendo: você vai defender essa verdade, custe o que custar. Você vai precisar se posicionar e dizer: aqui ninguém passa. Sabe quantas vezes você está lá na moita? Quando aquelas discussões lá no trabalho se levantam a respeito de verdades relativizadas. O Senhor está nos chamando hoje para cultivarmos essa verdade e para sermos guardiões dela. Mas sabe, pastor, sabe, igreja só tem coragem de fazer isso quem se mantém na posição. Porque por nós mesmos, nós não conseguirmos ser encorajados para isso. A gente quer correr. A gente se intimida. Porque as vozes, elas são ferozes. As vozes, elas gritam. As pessoas lançam pedras diariamente umas nas outras nas redes para defender suas verdades. E nós muitas vezes estamos nos calando quando somos portadores de uma verdade que é invencível. Só defende a verdade quem se mantém na sua posição. A sua posição, meu irmão, minha irmã, é no jardim, é na presença. É no lugar onde Deus está. Somente nele você conseguirá cultivar e guardar essa verdade invencível. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. E eu queria que você começasse a pensar no desafio que é para você ser guardião dessa verdade, cultivar essa verdade. Sabe, talvez para você isso seja quase que impossível, porque você vai dizer: eu não tenho como fazer isso, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa oportunidade, porque as pessoas, elas falam com tantos argumentos que eu prefiro me calar. Sabe,
A verdade é que quando você se mantém em sua posição na presença, o próprio Senhor Jesus, Ele nos disse na sua palavra, que o Espírito é quem nos diria aquilo que haveríamos de falar. Sabe, você não vai falar por você mesmo. Você não vai falar por você mesma. Mas você vai falar as palavras que o próprio Espírito vai colocar na sua boca, para que você seja defensor, guardião dessa verdade que é invencível. Você só opera aquilo que Deus espera de você como mandato, como missão, como propósito, se você se mantém na sua posição, que é a presença dEle. Aleluia. Feche seus olhos. Nós estaremos adorando o Senhor. E diante de tantas verdades, as quais fomos expostos nesses dias, nós precisamos permitir que venha para fora aquilo de fato para o que fomos projetados pelo Senhor. Em dias de tanta confusão sobre o que é verdade, em dias de perda de um referencial, em dias de crise, o Senhor está chamando homens de verdade. O Senhor está chamando mulheres invencíveis. O Senhor está chamando homem e mulher, e eu creio, mulheres, e eu creio que essa é uma noite. É uma noite nesse fechamento de um renovo da parte do Senhor sobre a vida daquele que crê. Amém. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito do Senhor, ele sopra aonde quer. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas quando ele passa e ele toca, a sua presença não tem como não ser notada. E hoje, o Espírito de Deus, ele quer soprar outra vez o fôlego de vida, o fôlego de verdade sobre a sua vida. Você pode nessa noite receber um renovo da parte do Senhor. Você pode nessa noite voltar, sabe, olhar para si e dizer: eu tenho uma identidade. Eu fui feito à imagem e à semelhança do meu Deus. Eu sou um ser espiritual, ainda que eu tenha me inclinado para as coisas dessa vida, mas hoje o Senhor está me chamando de volta. E hoje eu entendo que eu sou a sua imagem, eu sou a sua semelhança, e eu viverei para manifestar a sua glória aqui na terra. O Senhor está chamando homens e mulheres nessa noite a assumir a sua posição, a um lugar que é só seu na presença de Deus. O Senhor te espera nesse lugar. Assim como o Senhor visitava a cada final de dia, na viração do dia, Ele ia até o jardim para se encontrar com o homem. Hoje o Senhor quer se encontrar com você. Hoje o Senhor te chama de volta a assumir essa posição na presença dEle, em nome de Jesus. E Ele quer fazer de você Senhor e servo. Senhor e servo. Ele quer que nele você venha frutificar para a glória do seu próprio nome. Ele te chamou com um propósito. Ele te chamou para cultivar e para guardar. Você pode nessa noite receber um sopro da parte de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, adoremos o Senhor e recebamos da sua parte.